Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de nutrição digital e hoje a gente vai falar sobre esses carinhas aqui, os aminoácidos essenciais. Esses aqui são da Central Nutrition, tá? É o Aminu, são um conjunto de aminoácidos essenciais e hoje eu vim falar sobre esse suplemento que é um dos meus favoritos, tá? Pra falar a verdade, porque esse suplemento ele é muito versátil, ele pode ser utilizado para pessoas adolescentes, tá? Que tem ali seus 16 anos, mas eles podem ser utilizados também por pessoas que têm seus 90, 100 anos. Então ele é muito versátil. Ele pode ser utilizado por um grande público e por isso que você deve saber o porquê utilizar aminoácidos essenciais, né? Basicamente o aminoácido, né, ele vem da proteína, tá? Imagina a proteína. Proteína é um emaranhado de peptídeos e os peptídeos são formados de aminoácidos. Então, basicamente, quando você come a proteína, ela tem que ser quebrada em peptídeos para depois ser quebrada em aminoácidos. Então, é um trabalho um pouco grande. E para pessoas idosas, esse trabalho do organismo, né, faz com que o organismo da pessoa idosa, né, tenha que fazer um esforço muito grande, principalmente as enzimas, né, tenham que ter um número significativo de enzimas para poder fazer essa quebra. Já com a idade, a gente vai perdendo essa produção de algumas certas enzimas, né, que são responsáveis pela essa quebra da proteína. Com isso, a proteína acaba dando desconforto nesses idosos, né, e esses idosos acabam tirando um pouco da alimentação, né, consumindo menos alimentos proteicos. Então, é super importante você poder fornecer para esses idosos aminoácidos essenciais. Além disso, pessoas com bariátrica, pessoas que querem ganhar músculo, né, pessoas que estão buscando esse suplemento para evitar a sarcopenia, então a perda de massa muscular. Então é um suplemento magnífico, muito bom e que eu vou poder conversar bastante aqui com vocês e poder provar, né? Aqui a gente tem o sabor de tangerina e o sabor de limão para vocês verem se ele é bom, se ele se dissolve bem na água, que horas é melhor tomar. Então tudo isso você vai ver aqui no canal, beleza? Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, tá? É super importante aqui para o canal crescer cada vez mais. E deixa aquele like, tá? Se você quer aprender, quer saber qual o melhor aminoácido essencial, fica nesse vídeo, beleza? Então, bora pro vídeo. Então vamos lá, vamos direto ao ponto. Por que você aí do outro lado precisa de aminoácidos essenciais, certo? Vamos lá. Os aminoácidos eles são divididos em duas partes, em duas classes. Aminoácidos não essenciais e aminoácidos essenciais, tá? Os aminoácidos não essenciais são aminoácidos que o nosso corpo produz, tá? E por ele produzir, eles não são essenciais, tá? Já os essenciais são aminoácidos que a gente não produz, que o nosso corpo não produz. A gente tem que consumir eles por meio da alimentação ou por meio da suplementação, tá? Como você vai consumir eles na alimentação, tá? Na alimentação, esses aminoácidos eles são encontrados em maior quantidade em alimentos de origem animal, então carnes, frango, tudo que é de origem animal, tá? Já em origem vegetal, você encontra esses aminoácidos, só que você encontra eles isoladamente, assim, você vai encontrar, por exemplo, no arroz, uma quantidade maior de um aminoácido, tá? Já no feijão, você vai encontrar uma quantidade maior de outro aminoácido. Juntando os dois, você vai ter um pool e vai ter uma junção desses dois aminoácidos interessante comparado a uma proteína animal, tá? Então, existe a proteína animal, proteína vegetal, tá? E os dois têm aminoácidos, só que os aminoácidos, né, são mais completos na proteína animal e na proteína vegetal você tem que utilizar algumas combinações, tá? Então é basicamente isso. Aonde que entra então o suplemento? Por que você deveria suplementar? Tá? Em que casos também você deveria suplementar? Bom, em alguns casos, por exemplo, na bariátrica, você acaba não conseguindo comer uma grande quantidade de proteína. Tá, Marvin, quanto de proteína eu preciso consumir por dia, né, mais ou menos? Bom, varia bastante, mas só para você ter uma noção, 30 gramas, tá, de proteína, que é o que vale a 2 bifes grandes, então 2 bifes desse tamanho na minha mão aqui, assim, tem cerca de 30 gramas de proteína, tá? Então pensa ali, 30 gramas de proteína, 200 gramas de carne, uma quantidade bem grande, né? Para uma pessoa com bariátrica comer é impossível, tá? Então, essa pessoa, para ela conseguir, né, uma quantidade boa de proteína, porque essas
30 gramas de proteína que ela deveria consumir, tá? É o que vale a 2 sachêzinhos desse aqui, ó. Então 30 gramas, que é uma quantidade enorme de carne, 200 gramas de proteína, né? É o que vale a esses 2 saquinhos, tá? Cada um que tem 100 gramas, né? É isso aí, 100 gramas. Então é basicamente isso, você vai substituir uma grande quantidade de volume de comida por aminoácidos. É basicamente essa a substituição. Bom, e aí entre os idosos que têm uma mastigação um pouco mais prejudicada e que evitam comer carne por conta da fibra, né, da própria carne, fibra muscular, né? Então os aminoácidos essenciais, né, você pode utilizar eles com idosos. Já tem alguns estudos que mostram benefícios muito bons, eu vou comentar ali depois, mais para frente, vou falar um pouco sobre esses estudos, né? Mas basicamente ele vai substituir então essas gramas de proteína, tá? Então essa quantidade enorme de proteína que o idoso iria ter que comer, ele vai substituir por um suplemento, tá? Já que você deve estar pensando no whey protein, né? O whey protein, ele pode ser utilizado? Pode, mas um scoop de whey protein, tá? É o que vale a esse saquinho. Então é basicamente a proporção que eu tô te falando. Então vale muito mais a pena ele tomar um saquinho de aminoácidos essenciais, porque ele já tá o aminoácido, do que ele tomar um whey protein, tá? Porque o whey protein ele demora ali mais ou menos umas 3 horas para ser absorvido. Já o aminoácidos essenciais é cerca de 30 minutos, então a absorção dele é mais rápida. E aí entra também a pessoa que está com sarcopenia ou a pessoa que quer ganhar massa muscular. Ela precisa que esse aminoácido chegue o mais rápido possível. Então o suplemento de whey protein ou ela comer a comida vai demorar muito tempo para que o organismo dela receba esse aminoácido essencial, essa proteína, essa proteína, esse aminoácido essencial que vai ajudar ela a criar proteína, né? A criar um músculo. Então é super interessante a utilização do aminoácido essencial. Então é basicamente esse entendimento que eu quero que você tenha. Então 30 gramas de proteína é o que valem a 20 gramas de whey protein, que é o que valem a 10 gramas de aminoácidos essenciais. Essa é a escala para que você possa entender, né, o quão interessante é a utilização de aminoácidos essenciais. Além disso, para atletas, porque atletas eles têm um gasto muito grande de proteína, né, durante o dia, então eles precisam repor isso, e repor por meio da comida muitas vezes fica desagradável, porque é muita comida. Então utilizando um suplemento de aminoácido essencial não vai encher o estômago deles e eles vão conseguir ingerir a quantidade de proteína muito alta, que é os aminoácidos essenciais, tá? Além disso, você deve estar se perguntando quantos aminoácidos essenciais tem aqui. Bom, e de acordo com a Central Nutrition, aqui dentro desse saquinho aqui existem 8 tipos de aminoácidos essenciais que vão ser importantíssimos para várias partes do teu corpo, principalmente para a parte muscular, né? A parte de músculos, que vão te ajudar bastante, tá? Além disso, pessoas que têm um pouco de falta de apetite, então pessoas que acabam tendo um apetite um pouco mais rápido do que o normal, né? Então querem ganhar um pouco de massa muscular, só que eles se saciam um pouco mais rápido. Se você é assim, né, o aminoácido essencial poderia cair muito bem, porque você poderia diminuir um pouco a proteína das suas refeições, consumir mais carboidrato, consumir mais gorduras, né, que é o que vai fazer te dar energia, né? Aí você pode tomar um aminoácido essencial para que você possa ter esse aporte proteico, né? Aí você já vai ter esses aminoácidos prontinhos para serem absorvidos e não vai precisar dessa quebra, que essa quebra, né, que vai fazer com que você tenha mais saciedade, né, ali no estômago. Então você tirando essa proteína e acrescentando esses aminoácidos essenciais pode ser uma boa estratégia para você consumir mais calorias e diminuir e aumentar ainda o consumo de proteína, tá? Falando um pouco sobre atividade física, ganho de massa muscular e aminoácidos essenciais, existe um estudo que eu olhei em 2020, né, e que veio a cair bem para esse vídeo, que fala que um sachêzinho desse aqui, tá, de 10 gramas por dia já tem um grande resultado na criação de músculo. Por quê? Porque eles viram que o paciente idoso, né, que não consumia nenhum suplemento de aminoácidos essenciais, não tinha nenhum ganho de massa muscular.
E após o consumo diário do consumo de 2 sachês desse aqui, teve um ganho já de massa muscular, sem fazer atividade física, apenas consumindo esses dois sachês de aminoácidos essenciais. Então isso é muito significativo e muito legal, porque nesses 2 sachês tem cerca de 10 gramas de aminoácidos essenciais, que é uma quantidade que as referências, né, falam que é ideal para o paciente idoso. Então, ele vai consumir essas 10 gramas de aminoácidos essenciais, mais a refeição, algumas proteínas que ele vai comer em uma refeição e outra, isso vai ser o suficiente para ele conseguir ter uma massa muscular e diminuir muito a sarcopenia, tá? Além disso, eles perceberam que quando tinha atividade física associada a aminoácidos essenciais, aí sim, esse paciente aí, pum, ele tinha um ganho de massa muscular muito maior do que ele só tomando aminoácidos essenciais. Então o ideal é fazer atividade física, né, mais aminoácidos essenciais, você tem um ganho maior de massa muscular e, consequentemente, uma diminuição da sarcopenia. Então, se você conhece alguém que tenha sarcopenia, né, o ideal é consumir aminoácidos essenciais, porque vai ajudar em muito. Pense nessa questão da saciedade que a proteína normalmente traz, né? Então, a utilização de aminoácidos essenciais pode ajudar nisso, né? Pode ser uma boa estratégia, porque burla um pouco, né, essa parte do estômago que vai fazer saciedade. Além disso, a gente tem ali uma grande quantidade de aminoácidos, né? Coisa que esse paciente não vai conseguir comer, né, por meio de alimentos. E além disso, é um preço que normalmente se assemelha a um preço de um whey protein. Então, vale a pena consumir, né, esse tipo de aminoácidos essenciais do que você consumir ali um whey protein, né, nesses casos. Emagrecimento, você deve estar se perguntando, eu não indico aminoácidos essenciais para emagrecimento por conta dessa questão da proteína, que o ideal da proteína é dar essa saciedade. Quando você tira a saciedade, você acaba um pouco dificultando ainda essa vida desse paciente, tá? Então o ideal para emagrecimento é consumir proteínas, tá? Por meio da alimentação, por meio de suplementos, mas não por meio de aminoácidos essenciais. Mas para idoso, para bariátrica, para pessoa que quer ganhar massa muscular, para pessoa que quer diminuir a flacidez, para pessoa que quer, para vários tipos de pessoa que tem dificuldade de apetite, podem sim utilizar aminoácidos essenciais. Bom, então aqui vou abrir ele, tá? Peguei o de limão, mas tem também o sabor de tangerina, tá? Deixa eu abrir aqui para a gente dar uma olhada para ver como é que é a textura dele, né? Vamos dar uma olhada aqui. Ó. Como eu falei anteriormente, é um sachê de 10 gramas, tá? É basicamente carboidrato, 10 gramas de carboidrato e 10 gramas de aminoácidos essenciais, tá? O carboidrato é só para dar um gostinho, tá? Vamos mexer aqui pra gente dar uma olhada como é que vai ficar a textura. Ó, esse aqui é o de limão, pode ver que ele já tá ficando na cor verde, né? Depois de mexer alguns minutinhos, olha aqui a coloração, bem verde, bem parecido com a minha camiseta aqui. Agora vamos provar, tá? Vamos lá. Gosto de bala de limão. É um gosto assim, bem bom. Aprovado. E é um suplemento que pode ser utilizado tanto à noite quanto de dia, assim, depois de alguma atividade física, tá? Esses são os 2 horários aí que eu acho bem interessante. Ou também até em jejum, né? Algumas vezes as pessoas podem utilizar ele em jejum, tipo a primeira coisa da manhã ali tomar um aminoácido essencial pode ser uma boa para ajudar tanto na diminuição, na degradação de proteínas, né? E que vai ser agido ali bem rapidamente, ali em cerca de 30 minutos, você já vai ter feito essa absorção desse suplemento. Bom, então fazendo um resumão aqui sobre esses aminoácidos essenciais. Então, os aminoácidos aqui da Central Nutrition, eles podem ser utilizados tanto ali de manhã, em jejum, podem ser utilizados à noite, né, como uma ceia, uma última refeição, e podem ser utilizados ali entre alguma atividade física, tá?
tá? Então, esses aminoácidos da Nutrition, da Central Nutrition, eles têm esse sabor assim que eu achei bem interessante, tá? Um dos melhores sabores assim de aminoácidos essenciais. E eles têm todo um cuidado, né, para eles colocarem aqui a quantidade de aminoácidos essenciais, que isso é super importante. A gente vê quantos aminoácidos essenciais a gente está consumindo e aqui na Central Nutrition você consome quantidades muito boas de aminoácidos essenciais, tá? Que vão fazer a diferença mesmo, que você vai conseguir ter resultado. Então é bem interessante, você já sabe ali, público idoso, público bariátrico, público que quer ganhar massa muscular e tem um pouco de dificuldade com a questão do apetite, né? Então pode ser utilizado os aminoácidos essenciais, certo? Então qualquer dúvida vocês deixam aqui nos comentários e não esqueça de se inscrever e deixar aquele like, beleza? Então até o próximo vídeo.